O que era um talento no tempo de Jesus? Hoje a gente entende a palavra talento assim: jogar bola muito bem, tem talento para jogar bola, desenha bem, pinta bem, canta bem, tem uma aptidão qualquer, a gente chama essa aptidão de talento. Bom, talento no tempo de Jesus não descrevia exatamente isso, não. A palavra talento passou a designar isso, inspirado na parábola dos talentos. É depois, então, que se associou e foi dado esse significado à palavra talento. Mas talento, no tempo de Jesus, era uma unidade de medida, de peso, equivalente a 34 quilos de metal precioso, ouro, prata ou bronze. 34 quilos de ouro, prata ou bronze equivaliam a um talento. Entenderam? Então, talento equivale a 34 quilos de um metal precioso, segundo a consideração da época, em geral, ouro, prata ou bronze. A parábola de hoje diz o seguinte, que um homem tinha muitos bens e que foi viajar, mas não queria deixar o dinheiro dele parado. Ele queria fazer o dinheiro dele crescer. Então ele pensou, vou confiar a 3 administradores o meu dinheiro para que eles possam investir e fazer o dinheiro crescer. E assim ele fez. Ele deixou com um camarada 5 talentos. Vamos fazer a conta aí rapidinho. Essa não é uma conta para Joaquim e para Arthur, não. Essa é uma conta para Daniel ou para Júlia. 5 vezes 34. 5 vezes 34, 5 vezes 30 dá 150, 5 vezes 4 dá 20, 150 mais 20, 170. A galera é boa, hein? A galera é boa. Foi mal, foi muito. Sabe o que está te atrapalhando a fazer a conta mais rápido? A máscara do Fluminense. Se fosse uma outra, você já teria feito essa conta. Mas vamos lá, continuando. 5 talentos, 170 quilos de metal precioso, é coisa dessa, né? A um outro camarada, ele confiou 2 talentos. Continua sendo também algo expressivo. 2 talentos significa 34 mais 34, que dá 68. Muito bem, os universitários estão ajudando, hein? 68. 34 mais 34. E o outro camarada, ele deu 1 talento e ficou fácil. 34 vezes 1 é 34. Aí ficou fácil. Então, um 170, o outro 68, o outro 34. Em nenhuma das hipóteses, ninguém ficou com pouca coisa para trabalhar. E tem um detalhe muito interessante ao contar a parábola, que Jesus diz que o dono dos bens deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Ele conhecia, eram funcionários dele, administradores, e ele não entregou nada que estivesse fora do alcance de cada um deles. Ou seja, eles tinham capacidade de trabalhar com a quantia que foi entregue a eles. Logo depois que se entrega a quantia, tem um outro detalhe interessante. O camarada que recebeu 5 foi o que teve mais pressa. Ele saiu dali, ele teve pressa em sair e correu e começou a trabalhar e trabalhou firme e multiplicou de 5 para 10 talentos. Olha, é um bom administrador. Vamos pensar em termos de hoje, né? Quem é que consegue pegar um valor e administrar um valor e produzir 100% desse valor? A gente botar na poupança com aquele percentual da poupança de mais ou menos quase nada por cento, a coisa não vai longe, né? Quer dizer, o cara trabalhou bem. O outro que recebeu 2 talentos, da mesma forma, trabalhou firme e multiplicou o talento. Mas o que recebeu 1 talento teve um comportamento diferente. Ao contrário dos outros 2, né, que não perderam tempo em trabalhar, em pegar firme e multiplicar e tocar o barco à frente, ele se deparou ou ele perdeu tempo com umas questões do tipo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Estou com medo. Olha, esse cara é muito severo. Ele costuma querer colher onde ele não plantou e ceifar onde ele não semeou. Em nenhum momento
Isso foi dito e em nenhum momento está claro que essa era uma característica do camarada que confiou os talentos. Tanto que o cara de 5 e o cara de 2 não tiveram medo de trabalhar, né? Foram em frente, empreenderam, frutificaram, fecundaram, tocaram o barco à frente. Mas aquele camarada se deparou com algumas questões. Na verdade, ele se deparou com o medo dele, com a insegurança dele e fez um mecanismo que é muito comum na gente. A gente costuma, às vezes, transferir para os outros a culpa de uma coisa que a gente não teve coragem de fazer, que a gente não teve coragem de empreender. A gente diz assim, eu não aprendi tal coisa porque tive um professor lá atrás que não sei o que, não sei o que. Eu não fui assim porque... Então a gente transfere um pouco para os outros a responsabilidade do nosso fracasso, daquilo que a gente não pôde, tendo a oportunidade, porque aqui não se trata assim, de um cara que não recebeu nada e foi dito para ele, se vire e arrume alguma coisa, não. Cada um recebeu alguma coisa. Então não se trata de alguém que partiu do zero, mas de alguém a quem foi distribuído de verdade um bem, um talento, 2 talentos, 5 talentos, para o cara multiplicar, empreender, frutificar, fecundar. Mas o último deixou prevalecer o medo, segurança, incerteza, aquela coisa vou, não vou... será que vai dar? Talvez um pouquinho de preguiça, né? Aquela falta de coragem, não é muito trabalho que tem pela frente. Quando chegou o camarada, o dono dos bens, então cada um foi prestando conta do que fez, né? O primeiro, eu multipliquei 100%, né, de lucro, aí tinha 5, mais 5, 10 está aqui, o outro 2, eu fiz mais 2, 4 está aqui. E o camarada Dum fala, não, eu fiquei com medo, que sei que és um homem mau, tal. E é interessante que o patrão até faz essa pergunta, tipo, de onde você tirou isso, né? De onde você tirou isso? A quem foi que você ouviu dizer que eu pedi que o camarada desse conta de alguma coisa que eu não dei condição para ele de, né? Porque quando ele diz assim, é um homem mau, você colhe onde não plantou e ceifa onde não semeou, a ideia é, você está pedindo que a gente se vire para arrumar uma coisa e não deu condição, mas ele deu condição. Não? Na parábola ele oferece a condição. E ele mesmo pergunta, e de onde foi que você tirou isso? Porque a condição foi dada para você. Não transfira para mim a responsabilidade daquilo que o teu medo, talvez a falta de iniciativa, a preguiça, a falta de confiança, de coragem, não te impediu de ir adiante. Vou dar uma paradinha aqui antes de falar do último detalhe. Eu acho que essa parábola nos convida a dar uma olhada com carinho para a nossa vida, porque eu dei para minha nesses dias preparando esse texto para partilhar hoje e pensei que muitas vezes eu deixei de ir adiante por medo. E você cobrado. Sei que você cobrado. Por falta de coragem, por talvez um pouco mais daquela coisa do empreender, da confiança. E isso nos diz respeito. Ao mesmo tempo, você tem tanta condição de comparar isso, por quê? Porque outras tantas vezes não te faltou esse medo, essa coragem. Você empreendeu, deu passo, foi e chegou. Não é isso? E multiplicou. E isso para você é uma prova de que foi só o medo e a segurança que não te permitiu naquelas outras vezes chegar. Porque quando você teve coragem, deu passo, confiou, empreendeu, fecundou, frutificou, chegou. Entende ou não entende o que eu estou dizendo? Então a palavra de hoje, semelhante à da semana passada, que nos ensinou que a virtude humana de planejar, organizar, ser previdente, prepara muito a ação de Deus em nossa vida. A palavra de hoje ensina que ter coragem, confiar, um pouco de intrepidez, que é aquela coisa assim de aceitar o desafio, dar o passo, confiar, ir adiante,
aquele sangue no olho, trabalho, isso prepara e muito a ação multiplicadora de bens, de talentos e benefícios em nossa vida. É preciso sim ter essa coragem para o passo, para empreender, para... E Jesus faz uma grande crítica na parábola, através da palavra do administrador, aquele camarada, porque ele enterrou. Nós não recebemos a vida para enterrar. Nós recebemos vida para multiplicar, não para enterrar. Olha só, eu até desconfio que se aquele camarada que recebeu a capacidade dele de multiplicar talvez não fosse 100%, como foi a capacidade do que recebeu 5 e de quem recebeu 2. O dono dos bens, ele reconhecia que havia uma limitação naquele para quem ele confiou 1. Ele não precisaria ter produzido 100%, mas não produzir nada, enterrar, é uma coisa muito diferente de tentar empreender. Como às vezes, por exemplo, a gente faz um cálculo de chegar a 100, chega a 80. Mas empreendeu, desafiou e foi. Chegou a um lugar muito mais interessante do que o ponto zero que você estava, antes de dar o passo em direção ao 100, que você não chegou, mas chegou a 80. Entendem? O grande erro do camarada foi enterrar, não confiar, não multiplicar. E aí fica claro nessa parábola, até esse ponto que a gente chegou, que a gente não tem direito de enterrar. Nossa tarefa, nosso dever é multiplicar. Multiplicar. E aí Jesus, então, no finalzinho da parábola, fala do que fez o dono dos bens. Para o camarada que produziu 5, ele diz, toma outros 5. Para o camarada que produziu 2, fica com os outros 2. Mas para o camarada que não produziu nada, ele tirou e deu para aquele lá que tinha produzido 5 mais 5. A palavra de Jesus, no final da parábola, descontextualizada, né? Ela pode ser muito mal entendida, porque ela diz assim, tirai daquele que não tem e dai àquele que tem, pois aquele que tem será dado mais ainda, e aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Não é isso que diz o final da parábola? Mas o que quer dizer o final desta parábola? Aquele que tem coragem de trabalhar, de empreender, de multiplicar, para ele nunca vai faltar. Por que nunca vai faltar? Porque a coragem de multiplicar faz com que ele seja sempre muito procurado. E porque ele é muito procurado, ele precisa sempre ter para oferecer. E para ter para oferecer, ele precisa sempre receber. Então ele se torna uma espécie de canal, né? É uma ponte ali onde os talentos estão sempre em trânsito. Naturalmente, mantendo, sustentando, servindo aquele que multiplica, mas também aquele que vem atrás do multiplicador para receber. Entenderam? Esse o nosso Deus jamais desampara. Mas para quem está disposto a enterrar, que não tem a coragem de empreender, não tem a coragem de frutificar, não tem a coragem de fecundar, aí, meu amigo, vamos dar outro para ele enterrar outro? Então, precisa ser tirado e dado a outro que multiplica. Eu tive um tempo no quartel, bom tempo, né? Até o término do meu tempo lá, que veio a aposentadoria, e lá eu aprendi um ditado, não sei se vocês conhecem, burro bom, carga nele. Já ouviram falar desse ditado? O que significa o ditado burro bom, carga nele? Tem uns caras para quem você entrega uma missão, uma tarefa, que você pode ficar tranquilo que ele vai te entregar a tarefa cumprida. Outros que você entrega e tem que ficar, e aí, está indo? E aí, está adiantando? E aí, como é que está indo?
E pode ser que aquela única tarefa que você entregou àquele camarada, que tem o mesmo tempo que o outro tem até menos, porque esse, em geral, como é burro bom, tem carga nele. Ele tem aquela tarefa, mas uma que o outro pediu, mas outra função, mas outra função, mas outra função. Incrível como, em geral, as tarefas confiadas a esse camarada do burro bom carga nele, às vezes na execução, todas são melhores do que aquela única tarefa que aquele camarada recebeu. E aí, naturalmente, a gente tende a confiar no burro bom, né? Em bom sentido, né? Tende a confiar naquela pessoa que a gente tem certeza que vai cumprir a missão. Eu sempre percebi no quartel que essas pessoas eram de muito trabalho, mas eram pessoas satisfeitas com o trabalho, alegres, felizes, tal, uma turma de bem com a vida para cima. E o tal do uma tarefa, não aguento isso aqui, estou doido para acabar meu tempo, estou contando meu tempo. Entendem? O que dá a entender um pouco, explica um pouco, ilustra um pouco a história que está presente na parábola de hoje. Eu imagino que vocês também já tenham feito experiências nesse sentido. A sua disponibilidade de dividir e de ajudar te percebeu que a conta, na verdade, acabou sendo uma conta de multiplicar e não uma conta de diminuir, de subtrair ou de dividir. A parábola de hoje, eu pensei nela assim para mim: o meu trabalho precisa ser fecundo. A minha vida precisa ser fecunda, multiplicar. Não posso subtrair, não posso dividir. Devo, preciso, tenho que multiplicar. E aí eu penso que seja esse o ponto para a nossa reflexão desta semana. Beleza, Joaquim? Já arrumou um colchãozinho aí, né? Tô ligado que tu já foi embarcar um soninho aí. Tranquilo, Arthur? Beleza? Tá certo. Vamos ficar de pé, professor.